Das licitações, começando pelo processo licitatório. O processo licitatório tem por objetivos 4 coisas. 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. E 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. O processo licitatório tem por objetivos: 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. E 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos que eu citei, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos que eu citei, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 7 coisas. 1. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 dessa lei, que diz que nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Então, no processo licitatório, observar-se o seguinte: os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado isso que eu acabei de citar. 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Então, 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração mediante a apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado sobre sua responsabilidade pessoal. 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração mediante a apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado sobre sua responsabilidade pessoal. 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. E 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sobre sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, de forma
na forma do regulamento, elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sobre sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. O plano de contratações anual que eu citei acima deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. O plano de contratações anual que eu citei acima deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras e CP Brasil. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira e CP Brasil. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. A publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. A publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. E, além disso, a publicidade será diferida quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24. A publicidade será diferida quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 desta lei, que diz que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará no edital de licitação. Então, a publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura e a publicidade será diferida quanto ao orçamento da administração, nesse caso que eu acabei de citar. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direto ou indiretamente, 6 hipóteses. Primeiro, a empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente controlador acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Então, não poderão disputar a licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente, autor do anteprojeto do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, autor do anteprojeto do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, ou empresa isoladamente ou em conjunto, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa na qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, ou ainda a pessoa física ou jurídica que se encontra ao tempo da licitação impossibilitada de participação da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato direto ou indiretamente pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Também não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direto ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade ou de terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Então, não poderão disputar a licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. E também não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direto ou indiretamente, empresas controladas ou coligadas nos termos da Lei 6.404, concorrendo entre si empresas controladas, empresas
melhor dizendo, empresas controladoras, empresas controladas ou empresas coligadas, nos termos da Lei 6.404, concorrendo entre si. E, por fim, não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direto ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às condições de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. O impedimento quanto a pessoa física ou jurídica que se encontra ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Então, aquele impedimento que eu falava que não poderão participar ou disputar licitação ou participar da execução do contrato direto ou indiretamente, pessoa física ou jurídica que se encontra ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, este impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se refere os incisos 1 e 2 do caput, que eu dizia autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. E empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico do projeto executivo ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Então, a critério da administração exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa que eu acabei de citar poderão participar no apoio das atividades de planejamento, da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sobre supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Então, o autor dos projetos e a empresa que eu acabei de citar poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. O disposto nesse artigo, que a gente está falando aqui dessas vedações malucas todas, o disposto nesse artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nas demais regimes de execução. O disposto nesse artigo, que a gente está falando de todas essas restrições e proibições, não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar a pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei.